Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olá, gente, tudo bem? Hoje o nosso tema é sobre a acne, uma doença que é muito prevalente. A gente tem aí mais de 80% da população vai ter algum tipo de acne durante o decorrer da vida, então prevalente em todas as etnias, inclusive. É uma das queixas mais comuns que a gente tem nos consultórios dermatológicos. Então, é um problema realmente de saúde que a gente precisa tratar e resolver, tá? Eu costumo falar que muita gente assim fala que a acne é uma doença, né, normal, né? Eu, na verdade, prefiro o termo comum. Então, assim, normal pressupõe que, na verdade, não precisa de nenhum tipo de tratamento e a gente sabe que isso não é verdade, tá? Então, toda aquela acne que a gente sabe que evolui para cicatriz ou algum tipo de mancha é, na verdade, uma falha terapêutica, né? Em algum momento não houve um tratamento adequado para aquele tipo de patologia, para aquela pessoa, e a gente sabe que isso daí é uma falha, tanto nosso como médico ou pela pessoa realmente que não conseguiu procurar ajuda, enfim. E a gente sabe que esse tipo de tratamento de cicatrizes, de manchas, é muito mais difícil do que a tratamento da acne ativa. Então, realmente a gente precisa tratar essa patologia quanto antes a gente identificar ela, tá? Bom, o objetivo dessa live, na verdade, é a gente exemplificar um pouquinho como que é, quais são os tipos de acne, por que ela ocorre principalmente, e a gente desmitificar algumas coisas também, tá? Então, alguns mitos que cercam o tratamento da acne e principalmente o que piora ou melhora a acne. Bom, para começar, então, eu gosto bastante desse esquema que é bem ilustrativo, na verdade, que é muito simples, na verdade, mas ele consegue exemplificar tudo o que acontece na patologia da acne mesmo, tá? Então, a acne é uma doença inflamatória do folículo pilosebáceo. Então, todos os nossos pelos, na verdade, têm uma glândula sebácea, né, que a gente chama, que é aquela glândula que produz a oleosidade. Então, todo pelo tem uma glândula sebácea associada, tá? A gente só não tem pelo, na verdade, pode ser uma surpresa para todo mundo, mas só não tem pelo na palma e na planta do pé. No resto, tudo tem pelo, mesmo que for aquele pelo fininho que a gente não vê, tudo isso pode ter algum tipo de acne, virtualmente pode ter algum tipo de acne, mas a gente sabe que algumas áreas são mais predispostas, principalmente por outros fatores relacionados à fisiopatologia, né, a causa da acne. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um folículo normal, então é um pelo, junto com uma glândula sebácea que ela está aqui grudadinha junto com o pelo, tá? O que acontece na acne? A gente tem 4 fatores principais que predispõem à acne. O primeiro deles é a obstrução do ósseo folicular, tá? Então, depois dessa obstrução, há o que a gente chama de uma colonização pelo Propionibacterium acne. Então, há uma colonização bacteriana, que é uma bactéria que está presente em todos os seres humanos, né, toda a população. Há essa colonização, há um aumento da oleosidade também da pele, então todo paciente que sofre de acne, ele tem um aumento da oleosidade, tá? Isso é 100% dos pacientes. Isso é uma condição que a gente chama até sine qua non, então assim, imprescindível ter um aumento da oleosidade, então a gente precisa controlar essa oleosidade. Depois a gente tem uma inflamação, e esse é o grande ponto da acne, então uma inflamação de todo esse aparato que a gente tem do pelo, junto com a glândula sebácea, e depois dessa inflamação acontece o que a gente chama da lesão propriamente dito da acne. Então a gente tem uma obstrução do folículo, um aumento da oleosidade, aquela colonização pelo Propionibacterium acne e aquela inflamação que é bem exagerada, na verdade, inclusive destruindo toda aquela matriz que a gente tem aqui na derme, né? De colágeno, elastina, e isso que forma, na verdade, a cicatriz que a gente tem, tá? Então, aqui nessa primeira etapa, a gente tem só aquela obstrução do folículo, que dá
o aumento da oleosidade dá o que a gente chama dos cravos, né? Aqueles cravos que são mais translúcidos, mais amarelados na pele. Depois esse cravo sofre a oxidação, basicamente, e também o depósito de melanina, que é o mais prevalente, na verdade, é o depósito de melanina. Depois acontece aquela inflamação exagerada e depois a gente tem aquele nódulo bem grande, bem vermelho que a gente tem na acne, aqueles cistos também bem evidentes. Muitos pacientes, então assim, é uma história evolutiva, tá? Então a gente precisa ter tido algum tipo de cravo, algum tipo de comedão que a gente chama, para até diferenciar de outras patologias que também cursam com essa inflamação da glândula sebácea, da unidade pilosebácea, que a gente chama, por exemplo, a rosácea, tá? Então, todo paciente com acne, ele tem também um cravo. Mas a minha espinha, ela já nasce aquela espinha dura, lá avermelhada, aquele cisto mesmo. É que ela sofreu um processo exagerado, rápido demais, e já formou aquele cisto, aquele nódulo mais avermelhado, tá? Mas toda essa nossa a acne, a fisiopatologia e a história natural dela é com aquele cravo mais sem ser o preto, né? Depois ele vira preto, depois ele fica um pouquinho mais uma pústula que a gente chama, então aquela lesão vermelha com pus, e daí depois forma um nódulo, tá? A dermatologia, ela nos brinda que ela é muito ilustrativa, né? A gente tem muito imagens mesmo que a gente consegue evidenciar as lesões da dermatologia, e aqui a gente consegue ver bem bastante os cravos, né? Então vários cravos, e principalmente eles abertos, né? Que são esses mais pretinhos. Também temos algumas pústulas ali. Então essa é a lesão inicial da acne. Esse é um tratamento que a gente faz, mas com produtos para passar na pele, tá? Aqui para exemplificar como as lesões da acne podem ser estigmatizantes, e elas têm que ser tratadas o quanto antes, tá? Aqui são lesões do tipo queloide, então nas costas de um paciente, então lesões bem difíceis de tratamento mesmo. Provavelmente vai ficar alguma lesão residual, é impossível a gente tratar, é muito difícil a gente tratar esse tipo de paciente, tá? Aqui também em outras áreas também do tronco, então ela pode acometer principalmente a face que a gente tem naquela lesão, principalmente do adolescente. Na mulher adulta a gente tem essa predileção principalmente por uma questão hormonal aqui da linha mandibular mesmo, do queixo e tudo mais, tá? Mas pode acometer também as áreas do tronco e também das costas, tá? Aqui a gente vê principalmente aquelas pápulas, né, que a gente tem, aquelas pequenas ondulações na pele que são os cravos mesmo, então os cravos mais fechados. Aqui a gente tem as cicatrizes, isso que a gente não pode de jeito nenhum deixar acontecer, que são as cicatrizes, isso é bem ruim pra gente. E aqui a gente tem um tratamento, né, que é bem efetivo, na verdade, quando bem indicado, quando o medicamento é certeiro, então o tratamento é 100% eficaz. Então, eu acho que não há motivo para a gente também ter esse tipo de lesão de cicatrizes, não é admissível a gente ter isso hoje em dia. Tá? Aqui também mostrando uma mulher, então jovem também, com as lesões aqui, depois do tratamento, né? Então são lesões bem avermelhadas, bem feias na verdade, e a gente consegue tratar 100% das lesões. Tem a acne também neonatal, então a gente tem fatores que influenciam principalmente na secreção de sebo. Um deles é realmente os hormônios masculinos, né? E a gente tem aqui na criança que pode ter, principalmente da transferência transplacentária, a gente tem um tipo de lesão que é a acne neonatal, tá? Que tem resolução também, tá? E aqui mostrando uma mulher adulta, né? Que são aquelas mulheres com mais de 25 anos, que tem aquelas lesões persistentes de acne, né? Muito relacionada à questão hormonal também, tá? A acneiforme, então, é diferente da acne, ela é causada principalmente, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver esses suplementos de vitaminas do complexo B, os corticoides, a gente tem alguns medicamentos derivados do lítio também,
o iodo, dá essa erupção acneiforme. Então, é com a forma de uma acne, mas não é uma acne, porque não tem todos os outros comemorativos, por exemplo, não tem aquela obstrução do folículo, tá? Então, são essas lesões até diferentes, porque elas são uma forma só. Aqui, no caso, são pústulas, que a gente chama, então essas vesículas com secreção mais amareladas, que são as pústulas. Então, a gente não tem nenhum tipo de comedão. Isso a gente não vê, por exemplo, nessas erupções acneiformes. Tá? Bom, falando a respeito disso, a gente também tem o tratamento da acne. Como que a gente faz o tratamento? Hoje a gente tem, principalmente focando, o principal objetivo aqui é a gente tratar todos os comemorativos e todas as causas da acne. A gente tem vários medicamentos que conseguem atuar neles. Um deles, por exemplo, a gente usa topicamente, que são os retinóides, então o ácido retinóico, o adapaleno, todos esses são medicações que a gente consegue passar na pele. A gente faz isso à noite, claro que tem aquela irritação inicial, mas assim é também fundamental, uma pedra angular no tratamento, a gente normalizar essa queratinização, que a gente chama de desobstruir mesmo os folículos, tá? A gente tem outros tratamentos como peróxido de benzoíla, muito interessante, principalmente por essa descolonização do Propionibacterium acne, tá? Então, ela é uma medicação muito interessante. Ela não tem nenhum tipo de resistência bacteriana. Hoje teve, na verdade, uma mudança no tratamento todo da acne. Antes a gente, por exemplo, utilizava antibióticos de passar, antibióticos de tomar. Na verdade, a gente utiliza, ainda é muito prevalente a gente utilizar isso, mas por grandes períodos. Então, assim, claro que não é certo a gente utilizar antibióticos por conta da resistência bacteriana, altera muito a flora bacteriana intestinal, então a gente utiliza, por exemplo, por 3 meses. É claro que isso traz consequências para o paciente também, tá? Então, hoje em dia, a gente está preferindo outras formas de tratamento, tá? A medicação de eleição para a gente tratar a acne também é a isotretinoína. Então, a isotretinoína ela consegue atuar em todas as frentes daquelas causas que a gente tem, que é a Roacutan, né? Todas aquelas causas que a gente tem da acne, da fisiopatologia da acne, da causa dela propriamente dita. Então, ela normaliza essa queratinização, então desobstrui o folículo mesmo. Ela atrofia a glândula sebácea, então ela trata principalmente também a oleosidade e a seborreia, né, que esse é o nome para esse aumento da oleosidade. E ela também não atua, não é um antibiótico, mas ela altera de tal forma a questão da glândula sebácea que ela não deixa um ambiente propício para o Propionibacterium acne desenvolver. Então faz também um tratamento antimicrobiano, né? Indireto, mas sim, faz. A gente também tem outros tipos de tratamento, claro, para a acne da mulher mais adulta, que seriam os anticoncepcionais orais, tá? Que são adjuntos no tratamento da acne, com certeza. Mas a gente sabe que algumas mulheres, sejam pelos efeitos colaterais, enfim, tudo isso tem a opção também de não usar e por uma questão só puramente, né, de tratar a lesão de pele, tá? Então, a gente consegue tratar essas mulheres ainda com os antibióticos orais, a gente tem uma resposta adequada sim. A gente tem também a isotretinoína. O problema na acne da mulher adulta da isotretinoína, porque ela tem realmente uma questão de não efetividade no tratamento e, infelizmente, 15 a 30% das mulheres não respondem à isotretinoína, que é a medicação de eleição para acne um pouquinho mais grave, né? Mas é uma medicação que vale a pena a gente tentar sim, tá? Eu acho que eu gosto bastante, na verdade, de tratar a acne basicamente na causa dela, né? Então, a gente tem toda essa glândula sebácea mais hipertrofiada, mais funcionante, a gente consegue atrofiar ela, tá? Os anticoncepcionais, ainda os mais interessantes, são aqueles à base... tem que ter uma dose de estrogênio basicamente um pouquinho mais elevada mesmo, porque ela bloqueia já a produção de sebo na glândula sebácea. Precisa associar junto com progestágeno, que a gente chama, que tem algum potencial antiandrogênico, que significa que ele consegue bloquear algum tipo, o progestágeno da pílula consegue bloquear algum tipo de
transformação ali dos andrógenos e tudo mais, nessa questão dos hormônios masculinos que estão elevados na máquina de uma mulher adulta. Então, desmogestrel é uma boa opção, a ciproterona é uma boa opção. Então, a gente sabe que o anticoncepcional é ainda usado e ele tem uma certa validade sim, tá? O anticoncepcional ele também aumenta o que a gente chama de SHBG, né, que é uma proteína que se liga a esses andrógenos que estão circulantes na circulação sanguínea, né, da mulher, e ele consegue bloquear a função deles. Então, bloqueia realmente o andrógeno que vai lá na glândula sebácea estimular a produção principalmente de sebo, tá? Que mais? De outros tratamentos, há uma medicação que está despontando, na verdade, como um grande, os artigos mais recentes, na verdade, dos estudiosos da Global Alliance, que são os experts em acne e fazem esses consensos, eles identificaram que tem um aumento exponencial de prescrição da medicação da espironolactona. A espironolactona é uma medicação que ela ajuda a bloquear uma enzima que converte a testosterona em DHT, que é um hormônio muito mais potente que a testosterona, e ele realmente está ligado à questão de secreção sebácea. Então a espironolactona consegue bloquear isso. E ela consegue também bloquear os receptores que a gente tem de andrógenos na glândula sebácea, tá? Então essa mulher com acne da mulher adulta, ela não tem os andrógenos lá, a testosterona, o DHT aumentado na circulação. A gente acaba nem pedindo os exames porque a gente sabe que vai estar normal, é basicamente isso, tá? A gente procura se a mulher tem algum outro sinal de virilização, que a gente chama, então aumento de pelos ou uma irregularidade menstrual muito intensa, daí a gente vai procurar realmente uma causa sobre isso e vai solicitar alguns exames para ela. Senão a gente nem procura. Na verdade, a gente trata mais como empiricamente, né? Vamos dizer assim, tá? Claro que a gente tem alguns outros componentes que afetam a questão da acne, por exemplo, o estresse. A gente sabe, então, que o estímulo lá do ACTH, que é um hormônio que está ligado ao estresse, né? Quando ele está muito elevado, significa basicamente que a gente está muito estressado. Então, a gente sabe que isso atua diretamente ali na glândula sebácea. Então, tem uma relação direta no estresse. Então, várias pessoas realmente percebem que a acne piora depois do estresse, e isso é bem evidente mesmo, tá? Alguns outros hormônios também afetam. Então, a gente tem, por exemplo, o GH, a reposição com o GH. Apesar dele ser muito trófico para a pele, ele melhorar bastante a questão de flacidez, de rugas, de cabelo, pele e unha, o excesso dele também causa a acne, tá? Então, realmente, ele tem também o receptor lá na glândula sebácea, que se ele tiver muito aumentado, ele vai produzir mais oleosidade, vai fazer toda a fisiopatologia da acne mesmo, tá? Bom, a gente tem alguns, claro, os anabolizantes, então também estão ligados à questão da acne, eles são um gatilho tanto para queda de cabelo, que é muito difícil a gente tratar e reverter esse tipo de quadro, quanto da acne, tá? A gente também tem a suplementação, por exemplo, da prasterona, hoje em dia é muito evidente que a gente tem no mercado também a prasterona, que é o DEA, na verdade, né? O DEA também é um grande, mais inclusive que a testosterona propriamente dita, do que é um grande indutor de acne, tá? Então, em mulheres a gente tem que usar realmente doses muito pequenas e realmente ponderar se tentar trazer benefícios, principalmente para a questão de libido, por exemplo, ou de exposição, se se não está prejudicando demais a questão da acne também, tá? Bom, eu acho que eu falei a respeito de tudo, na verdade, do tratamento e tudo mais. Bom, vamos falar de alguns mitos também que a gente tem da acne. Por exemplo, um dos mitos que, aliás, perguntaram para mim é se o sol melhorava a acne. Então, o sol, na verdade, ele não tem nenhum efeito direto sobre a acne. O que acontece? Para pessoas que têm lesões mais pontuais, por exemplo, uma acne, ele pode até melhorar a questão. Por quê? Porque ele aumenta o turnover, que a gente chama. Então, as células da nossa pele, que estão lá em camadinhas, elas conseguem se diferenciar muito mais rápido quando no sol, e isso pode melhorar algum tipo de acne que esteja pontual, tá?
Mas para um paciente que já está predisposto à acne, isso pode piorar, porque como aumenta muito essa transformação das células na pele, pode ser que obstrua de uma forma um pouquinho maior. Então isso pode ser, na verdade, um fator mais agravante, inclusive. A gente sabe também que o sol ele tem uma capacidade imunomoduladora. Então, assim, se a gente recebe muito a radiação ultravioleta, isso pode causar um pouquinho de efeito anti-inflamatório, tá? Então, pode até melhorar, mas isso é uma questão mais visual e não tanto comprovada que a gente tem, tá? Outra questão também é lesões que pioram muito no verão, então a gente não tem mais essa classificação, não tem uma relação direta entre, por exemplo, temperatura, frio, calor e a secreção sebácea, não tem absolutamente nada a ver, é uma discreta, os autores falam que é um discreto aumento no verão, mas não tem nenhuma relação principalmente com a produção de sebo, então não teria nenhum tipo de relação também, tá? A sudorese também, então o suor também não tem nenhum tipo de relação, na verdade é uma outra glândula, não tem absolutamente nada a ver com aquele aparato que a gente viu lá no começo, então absolutamente não tem nada a ver, tá? O suor, o que acontece? O suor, ele deixa mais evidente, deixa eu só, o suor deixa mais evidente a questão de óleo na pele, oleosidade, isso é muito fácil da gente perceber e dá essa impressão que a pele está mais oleosa. Mas o suor também não tem absolutamente nada a ver com a questão da acne, tá? Outra questão que a gente tem em contrapartida, a gente tem, por exemplo, a umidade. A umidade, sim, ela favoreceria a questão da acne. Então, assim, eu vou para a praia, eu vejo aqueles poros muito abertos, né? É muito diferente. Claro, e eu tenho mais acne, então tem essa relação. É por conta da umidade mesmo. Então, um ambiente mais úmido, o que ele faz? Ele faz uma hidratação ali daquele aparato que a gente tem, do folículo, e esse aparato fica mais suscetível à questão de ser obstruído. Basicamente é isso, tá? De forma semelhante, por exemplo, a progesterona também faz isso. Ela aumenta a questão de hidratação do epitélio ali que a gente tem, das células ali do folículo mesmo. Então ele fica mais fácil de obstruir. Por isso que é muito comum as mulheres, né, no período pré-menstrual, que a progesterona está lá em cima, elas perceberem que as lesões de acne elas aumentam. E é evidente isso por conta da progesterona mesmo, tá? Semelhante ao fator da umidade, tá? Bom, algumas outras considerações, né, que todo mundo tem dúvida, na verdade, a respeito, por exemplo, do chocolate, se ele influenciaria ou não na questão da acne. Então, assim, a gente tem sim lesões que são pioradas pelo chocolate. Então, a gente sabe que principalmente a questão do aumento da insulina leva a um aumento consequente do DHT e isso aumenta a secreção da glândula sebácea, da oleosidade. Então a gente tem sim a questão do chocolate, claro que principalmente o chocolate que não seja 70% cacau e tudo mais, mas a gente também tem alguns estudos que relacionam o chocolate em si, mesmo 100% cacau, então a gente tem ele como um indutor de acne. Claro que a influência da dieta, de modo geral, assim a gente acha que é baixa, né, na questão da fisiopatologia da acne. Mas para alguns pacientes pode ser relevante sim e acaba que a gente orienta que tenha um consumo mesmo moderado desses alimentos, tá? Tem alguns pacientes também que sentem comidas mais oleosas e mais gordurosas, algum tipo de acne. Eu, por exemplo, eu consigo perceber muito bem em mim que amendoim induz acne para mim. Então, assim, eu sei que o amendoim eu não vou comer por conta da questão da pele. E a gente tem alguns pacientes que também conseguem relacionar esse tipo, mas a gente, nos artigos científicos, nas revisões, a gente não consegue estabelecer isso. O que a gente tem, claro, que os alimentos, que a nossa dieta, hoje em dia, ela está muito mais voltada para o que a gente chama de ômega 6, né? Então, em detrimento do ômega 3, que é uma dieta mais mediterrânea, composta de azeite, enfim, tudo mais, tá? Peixes, que é, do meu ponto de vista, uma das melhores dietas a se seguir, né? Então a gente tem uma dieta rica em ômega 6, que são aqueles alimentos ultraprocessados,
né? Aquelas gorduras que aumentam demais a nossa insulina, novamente, da mesma forma do chocolate que seja com muito açúcar, tá? Então, o chocolate com muito açúcar, assim como os alimentos processados, ele aumenta muito a insulina, que vai gerar um consequente aumento no DHT, que é um dos indutores da seborréia, do aumento da oleosidade. O leite, a gente também, claro, impossível não falar do leite, né? Então é uma pergunta muito recorrente a respeito do leite. Então, assim, a gente tem realmente alguns estudos que relacionam o leite a questão da acne, principalmente pelo aumento do IGF-1 que a gente tem, que também vai aumentar o DHT, é a mesma coisa da insulina praticamente. Então, o leite, a gente tem essa questão que a gente consegue relacionar assim, e principalmente porque ele tem andrógenos, que a gente chama. Então, ele tem hormônios que são derivados de hormônios masculinos nele. Então, a gente pode induzir uma acne realmente pela ingesta de leite. E aqui um ponto até relevante a gente informar que o leite, na verdade, desnatado é pior que o leite integral, principalmente porque ele aumenta mais a insulina, IGF-1, né, insulina, do que o leite normal, tá? Integral, enfim. O whey protein, então a gente também tem alguma relação, da mesma forma ele aumenta demais, apesar dele não ter nenhum tipo de carboidrato, né? A gente tem os wheys isolados hoje em dia, então apesar dele não ter carboidrato, não aumentar insulina, ele aumenta IGF-1, que a gente chama, né? Que vai aumentar também o DHT, então em alguns pacientes são mais sensíveis sim. Uma opção seria preferir aqueles derivados de carne, né? Mas eu particularmente acabo só indicando diminuir a ingesta do whey protein, porque eu acho que ele tem grande valia em várias situações do nosso corpo. A gente tem estudos relacionando ele com uma saúde e bem-estar tremenda. Então, assim, gente, não é só a questão muscular e nem nada disso. Então, a gente tem vários tipos de estudos relacionando ao bem-estar comum. Então, eu só indico se o paciente realmente sentir essa sensibilidade. A gente tem a opção daqueles derivados da carne, mas daí a gente tem que considerar que ele também, esse derivado da carne, pode ter muita vitamina do complexo B, por conta da vitamina B12, e pode induzir aquelas lesões que a gente viu que são as lesões acneiformes, né, que são semelhantes à acne. Pode acontecer isso, mas também não é uma coisa muito evidente na prática que a gente observa, não. O que mais? Eu acho que do leite, acho que eu falei tudo, vamos ver se tem alguma outra coisa, só um pouquinho. Só um pouquinho, vamos ver. Acho que eu acabei falando tudo, na verdade. Então, bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição também para elucidar aí no Instagram. Bom, enfim, eu acho que é um tema que, na verdade, suscita muitas dúvidas, né? A gente sempre tem algum tipo de, o que eu posso usar, o que não. Eu acho que o tratamento completo da acne é imprescindível, eu acabei não falando, mas imprescindível, por exemplo, lavar o rosto com um sabonete adequado. Eu acho que muitos pacientes não veem isso, na verdade, né? Eu acho que só isso já melhora quase muita coisa, na verdade, no tratamento da acne. Então, um sabonete adequado para a pele, um protetor solar, que também eu vejo na prática que, apesar da gente ter incessantemente, né, falando sobre o risco de câncer de pele, que é o mais prevalente, simplesmente o mais comum do mundo, né? Isso já seria suficiente para as pessoas usarem o protetor solar com a regularidade que a gente recomenda mesmo, tá? E a gente sabe que as pessoas não usam nem a quantidade, nem reaplicam, então é bem complicado. Então as pessoas, é como se fosse escovar os dentes, né? Então protetor solar adequado também para a pele mais oleosa. A gente tem infinitos protetores solares hoje no mercado, né? Então é impossível um paciente não se adaptar com o protetor solar, e a gente tem protetores solares específicos para a pele oleosa que retiram a oleosidade, então é uma forma também de tratamento, tá? Bom, e associar, claro, algum tipo de tratamento noturno, né, que a gente tem, os ácidos, a gente tem prontas essas associações que são bem efetivas também, e associar, se for o caso, algum tratamento que também seja oral, né, principalmente para aquelas mulheres, né, que realmente têm esse tipo de acne e tudo mais, tá? Bom,
Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma indagação que vocês queiram me perguntar, podem me mandar, eu respondo sem maiores problemas. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema também, a gente está aberto aqui. Eu acho que o objetivo dessas lives é realmente a gente ver o que a gente vê mais na prática, de dúvidas e tudo mais, e a gente conseguir elucidar isso para vocês de uma forma simples, simplificada, né? Uma linguagem que todo mundo entenda, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau. Esqueci de tirar as